Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma catequese. A catequese sobre o Pai Nosso. Essa catequese vem sendo distribuída de uma forma impressa no folheto dominical O Dia do Senhor, da Diocese de Colatina. Temos a catequese sobre o Pai Nosso, parte 11. Essa parte 11 está no Dia do Senhor do ano C, 29, número 1778, 27º domingo do Tempo Comum, cor verde, 6 de outubro de 2019. Vamos lá, então, a mais uma catequese sobre o Pai Nosso, parte 11. Amados irmãos e irmãs, hoje passamos a analisar a segunda parte do Pai Nosso, aquela na qual apresentamos a Deus as nossas necessidades. Esta segunda parte começa com uma palavra que perfuma o dia a dia: o pão. A oração de Jesus parte de uma pergunta que é muito semelhante à imploração de um mendigo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta oração provém de uma evidência que muitas vezes esquecemos, ou seja, que não somos criaturas autossuficientes e que todos os dias precisamos de nos alimentar. Veja bem, esta oração provém de uma evidência que muitas vezes esquecemos. Não somos criaturas autossuficientes. Todos os dias precisamos de nos alimentar, senão perecemos aqui na Terra. As Escrituras mostram-nos que para muitas pessoas o encontro com Jesus se realizou a partir de uma pergunta. Jesus não pede invocações requintadas. Aliás, toda a existência humana, com seus problemas mais concretos e diários, se pode tornar prece. Nos Evangelhos, encontramos uma multidão de mendigos que suplicam libertação e salvação. Há quem pede o pão, quem pede a cura, alguns a purificação, outros a vista, ou que uma pessoa querida possa reviver. Jesus nunca fica indiferente face a esses pedidos e padecimentos. Por conseguinte, Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia. E ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e mulheres para os quais esta prece é um grito, muitas vezes abafado, que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos? Imaginemos esta oração recitada não na segurança de um apartamento confortável, mas na precariedade de um ambiente ao qual se adapta, onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus assumem uma força nova. A oração cristã começa por este nível. Não é um exercício para ascetas. Parte da realidade, do coração e da carne de pessoas que vivem em necessidade ou que partilham a condição de quem não dispõe do necessário para viver. Nem sequer os místicos cristãos mais elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. Pai, faz com que para nós e para todos hoje haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho. Pedir o necessário para viver. Vou repetir. Pão significa água, medicamentos, casa, trabalho. Necessário para viver. O pão que o cristão pede na oração não é o meu pão, mas o nosso. Assim quer Jesus ensinar a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo,
Se não se rezar deste modo, o Pai Nosso deixa de ser uma oração cristã. Se Deus é o nosso Pai, como nós podemos apresentar a Ele sem nos darmos a mão? Se Deus é nosso Pai, como nós poderemos nos apresentar a Ele sem nos darmos a mão, um com o outro, em comunhão? Todos nós devemos fazer isso. E se roubarmos uns dos outros o pão que Ele nos concede, como podemos dizer que somos seus filhos? Esta prece contém uma atitude de empatia, uma atitude de solidariedade. Na minha fome, sinto a fome das multidões, então, na minha fome, sinto a fome das multidões. E então, rezarei a Deus enquanto o pedido delas não for ouvido. Assim, Jesus educa a sua comunidade, a sua igreja, a apresentar a Deus as necessidades de todos. Todos somos vossos filhos, tende piedade de nós. E agora, nos fará bem pensar por alguns momentos nas crianças famintas. Pensemos nas crianças que vivem em países em guerra, nas crianças famintas do Iêmen, nas crianças famintas da Síria, nas crianças famintas em muitos países onde não há pão, no Sudão do Sul. Pensemos nestas crianças e, pensando nelas, recitemos juntos em voz alta a prece: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos juntos. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que pedimos ao Senhor, veja bem, o pão que pedimos ao Senhor na oração é o mesmo que um dia nos acusará. Repreender-nos-á o pouco hábito de o repartir com quem está próximo, o pouco hábito de o repartir. Era um pão oferecido à humanidade, e ao contrário foi comido só por alguns. O amor não pode suportar isso. O nosso amor não pode suportar, nem sequer o amor de Deus pode suportar este egoísmo de não repartir o pão. Certa vez, havia uma grande multidão diante de Jesus. Eram pessoas que tinham fome. Jesus perguntou se havia entre eles quem tivesse alguma coisa e viu que só uma criança estava disposta a partilhar aquilo de que dispunha, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso. Leia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículo 9. Aquele menino tinha compreendido a lição do Pai Nosso, que os alimentos não são propriedade individual. Convençamo-nos disto. O alimento não é propriedade individual. Os alimentos não são propriedade individual, mas providência a partilhar com a graça de Deus. O verdadeiro alimento realizado, ou melhor, o verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia, não foi tanto a multiplicação, que foi verdadeira a multiplicação, mas a partilha. Então, o verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia não foi tanto a multiplicação que foi verdadeira, mas o verdadeiro milagre está na partilha. Dai-me o que tendes e eu farei o milagre. Ele mesmo, multiplicando aquele pão oferecido, antecipou a oferenda de si no pão eucarístico. Com efeito, só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito e o desejo de Deus que anima cada homem, até na busca do pão de cada dia. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai é um termo hebraico que significa a paz do Senhor. Maranata ou Maranatá, a expressão do dialeto de Jesus, o aramaico, quer dizer, vem Senhor, Senhor vem, a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos tanto. E El Shaddai, expressão hebraica que quer dizer
Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. Eu acabei de gravar estas imagens para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para o meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente, porque a ordem é de Cristo Jesus, é de nosso Deus. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. A paz.